Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Texto muito conhecido, vai ser projetado aí também, se você quiser acompanhar na projeção. 1 Tessalonicenses 5, 18. Bom, antes de ler o texto e explicar o texto, eu preciso me explicar para os irmãos. Por quê? Há 2 semanas atrás, mais ou menos, a Vanilda fez contato comigo, perguntando, pastor, qual que vai ser o tema do culto, o tema da mensagem, no dia 28? Vanilda, 2 semanas atrás, gente, olha só, eficiência, né, organização e drama para o pastor, né? E aí eu tinha dado uma orientação, assim, para a Vanilda, olha, vai ser nessa linha aqui. Só que essa semana, aconteceram alguns casos aqui no meu coração, na minha experiência pastoral, que me fez chegar em uma palavra que foi diferente da palavra que eu comentei com a Vanilda, mas que vai encaixar tudo aqui no final, vocês vão entender, que é a palavra gratidão. E eu confesso para os irmãos, e eu confesso para você também, Vanilda, que eu lutei contra essa palavra no meu coração, porque eu fiquei pensando, deve ser coisa da minha cabeça, coisa das minhas emoções. Eu dei uma orientação para a Vanilda, eu vou seguir esse negócio, vou ser mais racional. Mas eu não consegui. Não consegui pensar em outra mensagem, não consegui pensar em outro estudo, até busquei outro estudo, mas a palavra gratidão não saiu do meu coração. E como eu disse, essa semana foi uma semana intensa, de muitas notícias difíceis, mas também de muita gratidão. Muita gratidão. E aí, quando eu chego aqui, nós apresentamos, né, a Sofia e o Benício diante do Senhor, eu falei, gente, que cena linda apresentar as crianças no altar do Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Ver o Alexandre aqui, ministrando aos nossos corações, cantando, que saudade da voz do Alexandre. Gratidão, a Jussara apresentando a família. E chegando lá, o motivo da nossa ida era um culto de gratidão. E para quem não sabe, quinta-feira foi o dia de ação de graças.
Está vendo? A gratidão me cercou, gente. Não tinha o que pensar. Se eu chegasse aqui e pregasse outra coisa, eu acho que Deus ia me consumir. Falar, peraí, pastor. Estou falando a semana toda com você e você não prega sobre gratidão? É brincadeira. Então, no dia de ação de graças, quinta-feira, estávamos eu e o Reginaldo lá na Casa Lar do INAPE, fazendo um culto de gratidão, porque um dos moradores daquela casa estava desenganado pelos médicos. Porque esse morador da Casa Lar, com um problema sério de alcoolismo ao longo da vida, passando pelas ruas, tendo muita experiência assim, traumática, encontrou na bebida o refúgio, no álcool o refúgio, e desenvolveu vários problemas de saúde, que afetou diretamente o fígado. E aí, quando ele foi parar no hospital, a barriga dele estava inchada, dura, era uma cena assim, estranha, ele estava magro, muito magro, mas a barriga estava enorme, dura. E chegando no hospital, os médicos não deram algumas semanas de vida para ele. Bom, entramos em um caminho de oração assim, fantástico. Nós não diminuímos a nossa vigilância, nós não abaixamos a nossa guarda. O que a gente fez? A gente orou, buscando a Deus em oração para quê? Para que Deus pudesse fazer um milagre na vida do Geraldo Fierec, é o nome dele. Geraldo Fierec, que eu espero que em breve ele esteja aqui, abençoando a gente com a presença dele, contando o testemunho dele para nós. Que fazia 20 anos que não via os filhos, porque ele foi para as ruas, se envolveu com bebida, e ele passou então 20 anos sem ver os filhos. Chegou a ficar 40 anos sem ver alguns irmãos de sangue. Tudo por quê? Por conta da bebida e das ruas. Nesse momento, então, que o Geraldo, ele é diagnosticado com uma doença que praticamente não teria cura, o INAPER fez contato com a família. Ô família, o Geraldo, parente de vocês, então, a situação dele é delicada e os médicos não deram muitos dias de vida para ele. Imediatamente a família se mobilizou e foram visitar o Geraldo, na Casa Lar. De repente, o Geraldo sai do quarto dele e se depara com a irmã, que não via há quase 40 anos, e com um filho que não via há quase 20 anos. Quando o filho aparece, o filho fala assim, oi pai, e o Geraldo desaba. Porque depois de 20 anos, ele pensou, os meus filhos não vão me considerar como pai, eu os abandonei, eu os deixei de lado. Mas aí no primeiro encontro, ou melhor, no primeiro reencontro com o filho, a primeira palavra que sai da boca do filho, oi pai. E eu nem preciso dizer que foi um chororô, abraço para lá, para cá, quanta saudade, quanta história. E na quinta-feira a gente foi fazer um culto de gratidão a Deus por tudo isso, por todas essas bênçãos. Porque apesar dos médicos estarem desenganados com relação ao Geraldo, o Geraldo foi melhorando, começou a se alimentar melhor, a barriga desinchou totalmente, ele ainda continua com alguns problemas de saúde que precisam ser enfrentados, mas o pior já passou. Olha que bênção, irmãos, é motivo de gratidão sim, muito motivo de gratidão. E aí lá no culto de quinta, a irmã do Geraldo estava lá. E ela confirmou tudo, falando assim, você lembra quando eu penteava o seu cabelo? Nossa! E a reflexão que eu levei naquela quinta-feira, é a reflexão que eu trouxe para os irmãos aqui hoje. Então eu peço licença, para repetir a pregação que eu fiz lá na Casa INAPER, na Casa Lar do INAPER, quinta-feira passada. O texto base foi esse daí. Em tudo devemos dar graças. Mas o que a gratidão nos ensina? Eu separei algumas coisas aqui. A primeira, a gratidão é a virtude do autoexame. Ela limpa nossos olhos. Quanto mais eu encho o meu coração de gratidão,
mais eu penso em mim mesmo, mais eu avalio o meu coração, mais eu analiso o meu coração. Quando eu não encho o meu coração de gratidão, eu paro de fazer autoavaliação. Quem não se avalia, não evolui. Quem não se avalia, não evolui. E é a gratidão que nos ajuda a fazer essa autoavaliação, para saber como estamos, para saber para onde estamos indo, como estamos indo. É a gratidão que nos ajuda, alinho, para perceber que sim, tem mais estrada para percorrer, não acabou a vida, não acabou a esperança, não, porque eu tenho gratidão no coração, eu consigo dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. O Geraldo Fierec, no testemunho dele, ele disse assim, quinta-feira, eu fiquei me perguntando para Deus, que meninas são essas do INAPE? A coordenadora e a Jussara. Olha só que legal, a coordenadora da instituição e assistente social. Que meninas são essas que ficam aqui no hospital tentando achar vaga para mim, tentando achar médico para mim? Eu já desisti da minha vida, só que elas não desistem. Deus, ele perguntou, que meninas são essas? E aí ele começou a agradecer as meninas. Olha, muito obrigado, viu? Porque se dependesse de mim, eu já tinha entregado os pontos, eu não acreditava mais em nada. Eu teria ficado em casa e esperava morrer. Mas por causa de vocês eu estou aqui, eu quero te agradecer, Angélica, te agradecer, Jaqueline. Quanto mais ele agradecia, mais ele parava para pensar na própria vida. E pensando na própria vida, ele começou a se avaliar. Ele começou a limpar o coração dele e percebeu o seguinte, que ele podia continuar caminhando, ele podia continuar sonhando, ele podia continuar construindo. Gratidão faz isso. Quem não tem o coração grato, não vê esperança em nada. Desiste da vida, do Brasil, desiste da família, do casamento, dos filhos, desiste de tudo. É com o coração cheio de gratidão que a gente consegue visualizar possibilidades milagrosas de Deus. A segunda lição que eu tirei da gratidão foi a seguinte, a gratidão nos faz perceber que não somos donos do mundo. Não temos o controle de tudo. Não temos o controle de tudo. Quem cultiva a gratidão no coração sabe que não adianta ser centralizador, não adianta ser o centro das atenções. Tem momentos que você vai ter que delegar funções, tem momentos que você vai ter que esperar que Deus faça algo, porque você já perdeu o controle da vida. Quando os médicos chegaram para o Geraldo e disseram, olha, você não tem muitos dias, não. Ele perdeu o controle. Já era. Acabou. Já era. Acabou. Mas com o coração cheio de gratidão, ele percebe, se eu perdi o controle, quem é que pode me ajudar quando eu perco o controle? Aquele que tem o controle de todas as coisas. Deus. Isso me faz lembrar das crianças. As crianças estão brincando e, de repente, uma das crianças machuca a outra criança, esbarra na outra criança, e ela cai, machuca e começa a chorar. O que ela faz? Como nós acabamos de ver aqui, ela sai correndo para o colo do papai e da mamãe. Porque ela perdeu o controle, ela não sabe mais o que fazer. Quando a criança perde o controle, ela fala o quê? Mamãe, papai, colo, atenção, eu preciso da sua ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E o texto que nós lemos aqui para os pais de Sofia e Benício, é o texto que vale para todos nós. Nós devemos olhar para as crianças e perceber as crianças como a porta do reino de Deus. E as crianças, por que nós temos que olhar para as crianças dessa forma? Porque elas estão no colo do papai e da mamãe, totalmente dependentes do papai e da mamãe. É assim que devemos estar também no colo de Deus. Mas como que a gente fica no colo de Deus assim? Com o coração cheio de gratidão. Sem gratidão, você ignora o colo de Deus, porque você quer continuar achando que tem o controle de tudo, mas não tem. Não tem. Você pode ser a pessoa mais organizada do planeta. Se você achar que tudo só depende de você,
Em algum momento a vida te dá uma rasteira e você perde o controle. E se você for aquele que acha que tem um controle de tudo, quando a vida vem da rasteira, você não só perde o controle, como você perde a esperança. Meu pai tinha um vizinho assim, o João. Meu pai, lá em São Paulo. Um vizinho de frente da casa dos meus pais. O João era uma pessoa assim muito dinâmica, conversadeira, trocava uma ideia, tomava uma cervejinha, gostava de um joguinho no domingo com a galera, fazendo uma resenha com cerveja, aquela coisa toda. Um dia, a vida deu a rasteira. Porque a vida dá rasteira em todo mundo. Independente se você é certinho ou não é certinho, não importa. Aí, na hora que a vida deu rasteira no João, ele não buscou ajuda naquele que tinha um controle em todas as coisas, ou de todas as coisas. Ele se isolou, não aceitava visita, não aceitava oração, ficava na janela da casa dele, olhando só, ele afastava a cortina e ficava olhando para a rua, aonde ele fazia a resenha dele com os amigos. A campainha tocava, ô João, desce aí, vamos conversar um pouquinho, a gente veio aqui te visitar. Ele não queria mostrar a fraqueza dele para ninguém. Ele não queria mostrar que ele estava doente para ninguém. Ele se isolou. Infelizmente, passado algum tempo, chega a notícia. O João faleceu. Mas o João já havia falecido meses antes. Porque ele já tinha entregado os pontos. Ele tinha perdido o controle. E ao perder o controle, ele perdeu a perspectiva de vida. Pastor, isso é muito sério, muito sério. Como é que a gente resolve isso, pastor? Com gratidão no coração. O João poderia ter aberto a casa um desses dias difíceis, para os amigos entrarem. Não tem cerveja, eu não posso tomar. Não tem cigarro, não posso fumar. Eu estou doente. Mas vocês, amigos, são importantes. Chega aqui, vamos conversar um pouquinho. Mas ele não deu conta disso. Por quê? Porque ele perdeu o controle. E ao perder o controle, ele perdeu a perspectiva de vida. Faltava gratidão no coração do João. Gratidão pelos amigos que estavam querendo ficar perto dele, mesmo sem a cervejinha, mesmo sem o cigarrinho, mesmo sem a resenha. Gratidão. Terceira lição que eu aprendi sobre gratidão é que a gratidão nos fortalece para o dia mau. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Quanto mais você enche o seu coração de gratidão, mais você se fortalece para o dia da rasteira. Lembra que a vida dá rasteira? Então, um dia a vida vai dar rasteira. Um dia não, dias. A vida é mestre em fazer isso com a gente. E às vezes a rasteira dura até meses, anos, dependendo da situação que você está vivendo. Quando a gente se prepara para o dia mau, a gente fica mais forte quando o mal chega. Pastor, como que a gente se prepara para o dia mau? Enchendo o nosso coração de gratidão. Gratidão. Algo que o Geraldo Fierec, que eu contei a história lá do INAPE, não fez. Ele não fez, ele já estava desistindo da própria vida dele, ele tinha perdido a perspectiva de vida dele. E aí chegou o dia mau. Porque beber, quem já teve essa experiência, ou quem ainda bebe, está aqui nos assistindo, está aqui hoje na igreja, quem bebe, se bebe, gosta. E se gosta é porque tem um efeito muito interessante na cabeça. Bate forte, e a batida que dá na mente é uma coisa prazerosa. A questão aqui não é o beber em si, a questão aqui é quando a gente deposita tudo em uma bebida, deposita tudo em um copo de alguma bebida. Pode ser refrigerante. Eu não estou condenando aqui você que bebe a sua cervejinha, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, é que uma hora a conta chega e nessa hora você precisa estar preparado. Como que eu me preparo, pastor? Com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Porque enchendo o nosso coração de gratidão, a gente vai atraindo pessoas que vão nos ajudar no dia mau. Que vão nos ajudar quando a vida der rasteira. Se a gente não enche o nosso coração de gratidão, a gente começa a ter relacionamentos pagáveis. O que é isso, pastor? É aquele relacionamento tipo do João,
que ele achava que só tinha amigos porque ele podia pagar a roda de cerveja, que ele podia pagar os petiscos na hora do futebol com a galera. Ele pagava os encontros com os amigos. Mas quando a gente tem um coração cheio de gratidão, a gente sabe que o mais importante são as pessoas. As pessoas que nos querem bem. As pessoas que nos querem ver prosperando. É isso. Por que que o Geraldo recebeu, melhor, o filho do Geraldo chegou e falou: "Ei, pai, quanto tempo?" Porque o filho preferiu guardar no coração gratidão e não mágoa. Irmãos, não são 20 dias sem ver o pai, são 20 anos. Aquele menino poderia ter armazenado na mente dele e no coração dele o seguinte: um monte de veneno. Ah, meu pai é um miserável. Meu pai foi um irresponsável. Meu pai me abandonou. Eu sou uma pessoa órfã de pai vivo. Que absurdo. Ele poderia ter seguido esse caminho da mágoa, mas o que ele fez? Ele seguiu o caminho da graça, do perdão e da gratidão. Quando ele descobre onde é que o pai dele está e se reencontra com o pai, festa. Festa, o papai não está bem. Os médicos estão desacreditados, mas é festa. Por quê? Porque onde tem gratidão tem festa. Era isso que o João, vizinho do meu pai, tinha que ter sacado. Onde tem gratidão tem festa. Tem festa. Porque a gratidão nos ajuda e nos fortalece para o dia mau. Quarta e última lição que eu aprendi sobre gratidão essa semana. Gratidão nos ensina a recomeçar. Quando o Geraldo vê a coordenadora e a assistente social do INAPE lutando por ele no hospital, e o coração dele se enche de gratidão, ele pensou assim: eu preciso honrar o esforço dessas meninas. Eu preciso honrar o esforço dessas meninas. Elas estão ralando por mim, então se eu melhorar, eu preciso mudar de vida. Se eu melhorar, eu preciso endireitar a minha vida. Recomeçar. Quem tem um coração cheio de gratidão, não tem medo de recomeçar. Não importa a idade. Não importa quantas formações acadêmicas tem, se é que tem alguma formação acadêmica. Não importa o histórico de pecados. Quem tem o coração cheio de gratidão sabe que a graça de Deus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus vem e nos purifica de tudo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí dá para recomeçar. Aí dá para engatar uma quinta marcha e falar assim: eu atrasei demais a minha vida aqui, por conta desses vícios, dessas decisões erradas, mas agora eu vou avançar. Recomeçar. Por isso que, quando eu me deparo com pessoas que estão traumatizadas com alguma situação da vida, decepcionadas com alguém, traumatizadas mesmo com relacionamentos, a palavra mais difícil de eu pronunciar no atendimento pastoral é: vamos recomeçar? Por que é difícil? Porque a pessoa está tão machucada, que ela não consegue ver mais perspectiva de vida. Ela não consegue perceber que dá para continuar, porque ela não vê mais, ela não sente mais energia. Ela perdeu a esperança. E uma vez, conversando com uma moça, que infelizmente passou por uma experiência de abuso na infância, perguntei para ela assim: nessa história que você me contou, tão cheia de tristeza, tem algum motivo de gratidão? Ela arregalou o olho e falou assim: pastor, o senhor prestou atenção na história que eu te contei? Falei: prestei. Tem algum motivo de gratidão nessa história, pastor? Falei: olha, na história que você contou, do jeito que você contou, não tem. Mas eu sei que tem motivo de gratidão nessa história. E é por isso que nós estamos conversando aqui. Não, pastor, nós estamos aqui para o senhor orar por mim, para Deus tirar isso de mim. Ok. E eu vou orar por você. Vou caminhar com você.
para Deus tirar esse trauma do seu coração, essa mágoa do seu coração, do que fizeram com você, que foi uma barbaridade. Mas você não tem nenhum motivo de gratidão no coração? Insistir com essa pessoa por alguns minutos, e de repente ela solta uma pérola. Ah, pastor, eu estou lembrando aqui, que teve um dia, antes da pessoa chegar para me abusar, desculpa o termo, irmãos, mas foi assim que ela contou. Eu consegui fugir, e uma amiga minha, sem entender o que estava acontecendo, porque nós éramos crianças, me escondeu. Me escondeu da pessoa que ia fazer o mal contra mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. Gratidão. Duro, difícil. Mas se a gente não encontra gratidão na nossa história, a gente não consegue recomeçar quando é necessário. 5 anos. Uma coleguinha ajudou ela a se esconder. Gratidão. E aí ela foi contando outros exemplos que ela tinha apagado da memória, porque ela não achava que esses exemplos tinham algum poder. Ela só valorizava o problema. Mas aí ela percebeu que no meio desse caos, no meio dessa lama, havia sim pontos de gratidão que ela precisava resgatar para reconstruir o seu recomeço. O Geraldo Fierec poderia pensar assim: 20 anos sem ver os meus filhos, 40 anos sem ver os meus irmãos. Já era, não tem como recomeçar. Mas aí veio a galera lá do INAPER, cheio de gratidão no coração, e ajudou o Geraldo. Aí o Geraldo se comove com aquele movimento, e de repente o coração dele, totalmente fechado para a gratidão, se abre. Gratidão, 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 gratidão. E aí, quinta-feira passada, ele contando o testemunho dele, ele só queria abraçar a gente. Ia abraçar, ia sonhar, está até quase namorando. Está até quase namorando. Eu acho que na próxima vez que eu for lá já vai estar oficial. Recomeçou, voltou a sonhar. Quem tem um coração cheio de gratidão, volta a sonhar. Não tem medo dos sonhos. E falando em sonho, eu quero terminar com uma expressão poética que diz assim: a gratidão é como um sobrevoo por cima da tempestade, por cima das nuvens carregadas. Lá, aquietamos nossa alma e tomamos um fôlego para voltar para a tempestade. Dentro da gratidão, conseguimos refletir e pensar nos próximos passos. Conseguimos sonhar. Que hoje Deus nos leve a um sobrevoo para cima de qualquer tempestade da vida, para que a gente volte a sonhar, para que a gente volte a desenhar a nossa história, a recomeçar se for preciso. Que Deus nos leve para cima das nuvens. Que Deus te leve para cima das nuvens. Assim foi a minha semana, irmãos. Assim foi a minha semana. E hoje faz todo sentido o porquê que Deus encheu tanto meu coração com essa palavra. E eu espero que você saia daqui com o coração cheio de gratidão. Mesmo que a sua história seja caótica, temos pontos de gratidão. E são esses pontos que vão te ajudar a continuar vivendo e a recomeçar. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Essa é a palavra de ordem. Gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Obrigado, Senhor, por caminhar conosco. Obrigado, Senhor, por nos tolerar muitas vezes. Obrigado, Senhor, pelos momentos difíceis que passamos e hoje conseguir fazer um exercício mental e perceber que nos momentos difíceis o Senhor estava presente. Obrigado.
Pai, obrigado pelo privilégio que nós tivemos aqui hoje de conhecer a Sofia, o Benício e as suas famílias. Obrigado, Pai. Ver crianças no altar do Senhor enche o meu coração de esperança, enche o coração da tua igreja de esperança. Como é bom ver crianças no colo, crianças correndo aqui pela igreja, embelezando a tua igreja. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelos irmãos que fazem contato durante a semana, dizendo: estou orando por você. Obrigado. Obrigado pelos irmãos que se importam uns com os outros, que se importam comigo. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua igreja, Igreja Batista Nova Vida, que mesmo com tantos desafios, é uma igreja tão generosa, tão atenciosa. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Obrigado porque muitas vezes estamos cantando louvores que glorificam o teu nome e misteriosamente somos abençoados. Nós dedicamos o nosso louvor ao Senhor, nós focamos a nossa atenção no Senhor, mas de uma forma maravilhosa o Senhor enche o nosso coração de alegria, de paz, de gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado porque pela fé eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração e a oração dos meus irmãos aqui. Nós não somos merecedores da tua atenção, nós não somos merecedores da tua salvação, mas estamos aqui porque o Senhor nos salvou, estamos aqui porque o Senhor nos amou. Então obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Pai, eu quero agradecer também pela minha história, pelos altos e baixos da minha história que me trouxeram até aqui. Eu quero te agradecer, Pai, pelas experiências ruins que já tive, porque através dessas experiências eu cresci, amadureci, aprendi. Obrigado, Pai. Obrigado pelas pessoas tão marcantes que passaram pela minha vida e que até hoje estão na minha memória, no meu coração. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pelas lágrimas derramadas. Lágrimas muitas vezes de aflição, de tristeza, de angústia. Mas como é bom hoje perceber que o Senhor esteve comigo, recolhendo as minhas lágrimas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, obrigado por cada um que está aqui hoje no culto, cada um que está em casa, cada um que vai assistir essa palavra, ouvir essa palavra depois. Obrigado. Obrigado pela atenção dessas pessoas, da paciência que essas pessoas tiveram até aqui. Obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Amém.